Olá galerinha, tudo bem? Neste vídeo eu vou explicar para vocês a atividade 6A, analisando o gênero Carta de Leitor, página 160 do livro Ler e Escrever, volume 2. Bom, gente, antes de vocês começarem a responder a atividade 6A, é preciso que a gente faça a análise de uma carta do leitor, tá? Então eu trouxe aqui essa carta do leitor para vocês, é uma carta bem simples também, uma leitura bem simples. Vocês têm que observar alguns pontos. Por exemplo, quem enviou essa carta? Para quem foi enviada essa carta? Certo? Quando é feita uma carta do leitor, essa carta, ela fala-se de uma matéria que esse leitor leu numa revista, num jornal, enfim. E ele escreve a carta para falar sobre essa matéria. Então, vocês têm que identificar aqui nessa carta qual é a matéria que o leitor leu e fez com que ele escrevesse essa carta, tá bom? Lembra, essa matéria ela tá escrita entre aspas, é uma dica para vocês. Também nessa carta é preciso que vocês identifiquem o que o leitor fala sobre essa matéria, a opinião dele, certo? E também se ele dá alguma dica, se ele dá faz alguma argumentação sobre a matéria, se ele fala alguma coisa sobre essa matéria. E se ele fala se ele gostou, se não gostou, enfim. É preciso que vocês identifiquem esses aspectos nessa carta ao leitor, tá bom? Carta de leitor. O que é importante ter na escrita de uma carta do leitor? Então, prestem bastante atenção. É importante que tenha local e data. É importante que comece com uma saudação ao destinatário, a saudação à pessoa que está enviando. Por exemplo, olá, oi, prezado, caro. Também é importante ter na mensagem, no conteúdo da carta, a escrita na primeira pessoa, eu ou nós. No primeiro parágrafo, ele é destinado à pessoa fazer a apresentação, colocar o nome completo, a idade, onde estuda, onde mora, enfim, a apresentação do leitor que está escrevendo essa carta. No segundo parágrafo, ele se destina a pessoa colocar a opinião sobre o assunto, sobre a matéria que ele leu, falar o que ele achou sobre essa matéria, se gostou ou não, e também citar essa matéria que ele leu entre aspas, tá? E o terceiro parágrafo, ele é destinado à argumentação, explicar por que gostou ou não daquela matéria. Se no segundo parágrafo ele fala o que ele achou, se gostou ou não, no terceiro é destinado a isso, a ele argumentar, a falar por que ele gostou ou não da matéria, explicar, citar referências do texto lido. Por exemplo, ele leu uma parte que ele achou bacana, que ele gostou, se ele fala que ele gostou, então tem uma parte que ele gostou mais, então no terceiro parágrafo ele pode citar essas referências, utilizando algumas palavras como na minha opinião, ao meu ver, mas, porém, todavia, enfim, algumas palavras-chave para começar esse parágrafo aí nessa argumentação. E o quarto parágrafo é o parágrafo destinado à sugestão. É onde o leitor dá uma sugestão nova para a matéria, dá ideias de matérias ou uma sugestão para aquela matéria, para a revista, para o jornal, enfim. Não pode se esquecer que na carta tem a despedida, até logo, atenciosamente, um abraço, até mais. E no final, a assinatura, que é o nome completo do remetente, que é quem escreve a carta, tá bom? Então, como vocês já perceberam aí, neste vídeo e nas outras etapas que nós já fizemos, nós estamos estudando essa carta de leitor e o intuito final é que a gente produza a nossa própria carta de leitor. Então, para começar aqui nessa atividade 6A, analisando o gênero carta de leitor, estudos da carta de leitor. Aqui tem uma tabelinha que vocês vão preencher conforme aquela carta que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Então, nessa carta vocês vão responder essas questões. Como a carta começa, como o autor indica o assunto que tratará, onde está indicada a posição dos leitores, como se identifica para o veículo, como termina a carta. Então, aqui são coisas que vocês vão ter que olhar lá na carta e retirar essas respostas de lá para colocar aqui. Então, como, por exemplo, onde está indicada a posição dos leitores? A posição é onde está indicada a opinião dos leitores. O que o leitor acha sobre aquela carta? Onde está? No primeiro parágrafo, no segundo parágrafo? Que parte da carta está? No início, no fim? Como se identifica para o veículo? Como que essa pessoa se identifica? Ela fala que ela é aluno, como que ela se identifica? E como que termina essa carta. Então, é importante que vocês vejam lá a carta no início do vídeo que eu mostrei para vocês, tá bom?